Valendo então, começando o nosso RR Talks número 8, hoje com uma convidada muito especial, a Carla Jorge aqui para bater um papo com a gente. A gente vai falar sobre muita coisa legal hoje aqui. Quero dar mais uma vez as boas-vindas ao seu companheiro infinito. Grande doutor Emerich. Opa! Valeu por mais uma. Carla, bem-vinda ao nosso podcast. Grande Carla. Obrigada. Olhei o Instagram dela, tava lá, que ela é uma empreendedora inquieta. Eu falei, caramba, cara, me identifiquei com isso. Eu já sou inquieto e empreendendo ou não. Ou não, exato. Eu quis só romantizar o negócio. Não, isso foi fantástico. E finalmente uma mulher. A gente finalmente recebeu uma mulher aqui cara. no nosso oitavo episódio. Vai ser muito legal, semana então. do Dia da Mulher. Olha aí, que legal, cara. Não Exatamente. foi combinado isso, cara. Você pensou nisso, Rafa? Não, senhor. É mesmo, cara? Caramba, cara. Então a gente tá na mega positividade. Como eu estava falando aqui, 2 pessoas me recomendaram a Carla quando eu falei que a gente queria precisava trazer uma mulher. Me falaram lá atrás, e aí a Júlia também, nossa colega de jiu-jitsu, falou, vocês vão gostar muito, vai ser legal o papo, então a expectativa tá boa. Bem-vinda, Carla. Muito obrigada. E, Carla, conta pra gente um pouquinho do que você faz, quais seus principais projetos hoje, pra gente começar esse papo nos ambientando aí. Vamos lá. Bom, eu tenho uma agência, eu sou Relações Públicas, né? Especialista em marketing de influência. Sou pós-graduanda em gestão de pessoas. E tenho uma agência em Rio Preto há 10 anos, completou 10 anos agora no final do ano. E, enfim, trabalho com toda a parte de comunicação estratégica, mais no corporativo, né? Sempre fui focada no corporativo. Aí, durante a pandemia, que as coisas começaram a caminhar para um outro lado, né? Eu comecei a ir para o marketing de influência por necessidade. Quando fechou tudo, os meus clientes precisavam se posicionar. Então, quem não estava, precisou estar, né? Sim. E aí, eu comecei a prestar consultoria para os meus próprios clientes. Depois, isso virou um produto da agência. Eu acabei pegando pessoas físicas para realmente estruturar, né, a parte online, o posicionamento, a autoridade. E aí eu gostei, me apaixonei por isso, fui me especializar em marketing de influência, em posicionamento de pessoas mesmo, de imagem. E hoje é mais um produto da agência. Então, eu fico ali com a agência e também a Carla mesmo, profissional de relações públicas e posicionamento. E o que é exatamente o marketing de influência, para quem nunca ouviu falar o termo? Como é que você explica isso? Assim, está na internet, você influencia e é influenciado, né? Então, é a profissionalização disso, né? De você usar realmente os canais que a internet proporciona de maneira correta, estruturada, profissional, saber mesmo quem que é o seu público, para quem você está falando, quem você quer influenciar. Então, é essa estrutura mesmo do que a internet já proporciona de alguma maneira para a gente. Não dá para negar a força da influência, né, do marketing digital. E aí, eu me especializei nisso, nos influenciadores, que hoje são os profissionais mesmo que se posicionam como influenciadores, né? E mais que isso, hoje eu falo que todo profissional é um influenciador. Então, um médico hoje é um influenciador, um advogado é um influenciador. É colaborar mesmo com essa autoridade online de cada um. Muito bom. Fantástico. Agora, Carla, é o seguinte, isso tudo que você desenvolve é no ambiente orgânico, produção de conteúdo. Exato. Eu sou total focada no orgânico, assim. Entendi. E fazendo isso profissionalmente dentro do ambiente orgânico, quando que você entende que é o divisor entre a pessoa fazer patrocinado para, por exemplo, alcançar mais pessoas, para alcance mesmo, e quando que é o ambiente de produção de conteúdo? Quando que uma coisa acaba e começa a outra? Como que você vê isso profissionalmente falando? Olha, eu falo que a casa precisa estar arrumada, né? Porque assim, não adianta você levar um conteúdo para mais pessoas e esse conteúdo não te favorecer, se tratando de marketing. Então, para mim, o orgânico está mesmo assim, claro, como o tráfego pago precisa de teste e tudo mais, mas o orgânico está quando você tem um público estabelecido, uma linguagem estabelecida, né, um caminho ali a seguir. Aí, a hora que você tem isso estruturado, aí você pode impulsionar para ir para mais pessoas. Eu costumo dizer que não adianta você sair atirando, divulgar um conteúdo para todo mundo, sendo que ele ainda não conversa com o seu público, com o seu nicho, com o seu objetivo principal. Então, primeiro arrumar a casa, o cliente chega na agência, né? Chega para mim, então assim, tá, vamos descobrir onde você quer chegar, porque às vezes nem o cliente sabe onde ele quer chegar. Sim, ele tem um sonho, né? Sim. Ele tem uma ideia. Então, assim, a gente ajuda ele a
a entender essa ideia, estrutura essa ideia. É um longo caminho, a gente explica que é uma jornada mesmo. Constrói persona, estuda público, enfim, referências, concorrência. E aí, sim, quando está tudo isso muito bem encaminhado, a gente parte para o pago. Legal. Tanto para alcance, para marca, para conversão, né? E como é que você está percebendo as entregas? Ô, Rafa, você vai me puxando aqui embaixo, porque você sabe que esse assunto para mim é... Cara, isso já vem vendo um monte de coisa na cabeça, né? Sim, sim. Pode. Fica à vontade. O Rafa me cutuca aqui, ele vai me dando a cutucão. Falou, meu, chega. E como que você está percebendo as entregas aí? Do orgânico? Então, se tratando mais de Instagram. 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 Na hora que a gente chegar no TikTok, aí a conversa vai para outro lado. Cara, o Instagram hoje ele tem pelo menos 4 algoritmos, né, mais ativos, assim. Então, são 4 possibilidades, 4 empresas dentro de uma. Então, é muito complexo, tá bem complexo mesmo de você entender o que ele quer. Mas você precisa... estudar e respeitar o Instagram como empresa. É do zero mesmo. Então, assim, para o Stories é uma empresa, para o Feed é outra, para o Reels é outro. E aí, o que era o ano passado já não tem nada a ver com o que é esse ano. Sim. Ele mudou todo o posicionamento. Então, assim, o ano passado ele era total focado em vídeos. Ele queria, né, até pela competição com o TikTok, então ele queria que o Reels fosse um protagonista ali da rede social. E hoje eles estão dando um passo para trás, falando, não, o criador de conteúdo ele precisa se expressar da maneira que ele Vamos voltar para o carrossel. Vamos voltar para o carrossel, vamos voltar para aquilo que o criador se sente mais à vontade de fazer. Né? Então, o algoritmo ele está todo se reposicionando também. Algoritmo, né, para quem não sabe, é a inteligência artificial do Instagram. O Rafael ia fazer essa pergunta agora, certeza. Ele ia fazer essa pergunta. Não, senhor. Ele ia te perguntar, mas explica para quem não sabe o que é o algoritmo. E é legal você falar, porque a gente que fica... Assim, hoje a gente está na bolha, né? Eu me sinto trabalhando com isso, né? Sim. Então, de repente, o que é óbvio para a gente não é óbvio para a galera, e a galera precisa estar engajada nisso, né, cara? O algoritmo é o famoso robozinho, né, do Instagram, que muita gente fala, o robozinho do Instagram não está me ajudando. Então, ele é uma inteligência artificial, um sistema de filtro de conteúdo. Ele que define para quem o seu conteúdo vai chegar, em que momento, né, em qual ferramenta, assim. E falando assim, a gente está vivendo esse tempo que está todo mundo indo para a internet, né? Depois da pandemia, então, foi uma avalanche de pessoas que às vezes estavam resistentes, né? Não quero esse negócio de internet, mas tiveram que ir. Sim. E quais você enxerga, a gente falando assim, para quem está começando, para quem quer começar do jeito certo, quais você enxerga que são assim os erros mais graves que as pessoas cometem? Por exemplo, uma coisa que eu fico incomodado quando eu vejo é gente que passa do ponto na hora de expor a vida íntima, a vida privada, assim, mostra demais num perfil que é de negócios, né? Então, quais você observa que são os erros mais graves, mais comuns? Falou, se você quer começar do jeito certo, evita fazer isso. Quais são? Automação, né? Colocar, enfim, qualquer tipo de ação não autêntica. Sim. Compra de seguidor. Ser famoso por ser famoso, querer estar na rede social por estar, não ter uma transformação, né? Uma ideia, um porquê de fato. Eu falo muito isso, assim, criar um personagem para estar ali. Então, assim, personagens não se sustentam, é a frase que eu mais falo na agência. E, para mim, é o principal erro. É quando você constrói porque você acha, tá todo mundo na internet, eu acho que o caminho é esse. Deixa eu acelerar, né? E não vê como um negócio de fato. Porque, para tudo que você vai, você precisa se dedicar, você precisa saber para onde está indo, né? Estudar o negócio. Então, Sim. Quando a pessoa não se dedica e acredita que é isso mesmo. Deixa eu postar meu café da manhã aqui, tá tudo certo. Né? Não é? Sim. E se tratando de vida pessoal, não tem uma regra, tem público para tudo. Às vezes eu também me incomodo com algumas coisas, mas eu falo, cara, ela tem o público, essa pessoa, né, tem o público dela. É mais uma questão de saber mesmo se o perfil ele é público, né? É uma pessoa pública ou se é uma empresa, se tratando de uma empresa, um CNPJ. Aí realmente você tem que se posicionar como tal e não dá para confundir os conteúdos, postar, enfim, vida muito pessoal lá, né? Até o que você falou da questão, tanto automação quanto as pessoas que criam personagens, a gente vê que ainda tem muita gente que se ilude com a questão de números, né? Eu errei com isso e vou confessar aqui, cara. Taquem as pedras aí, quem quiser.
Cara, eu Muita entrei... gente no começo. Né? Eu entrei no Instagram logo no começo. E tem uma ferramenta muito bacana, vou falar o nome, inclusive o dono, foi um cara, eu já assisti vários vídeos dele, o cara sabe muito, mas ele mudou a maneira hoje de lidar com essa questão da automação, chama MLabs. Uhum. E o MLabs, antes, o que ele fazia? Ele te falava assim, eu vou provocar engajamento para você. O que eu faço? Eu vou curtir e vou seguir pessoas parecidas com você. Depois paro. Depois paro, para que você receba isso de volta. Eu lembro. Eu fiz isso. Cara, foi horroroso hoje. Por quê? Na época eu achava que estava tudo bem. Eu falei, pô, tá tudo bem, tá tudo bem. Só que hoje o que acontece? Às vezes eu tô rodando meus stories e eu falo assim, eu não conheço essa pessoa, cara. Eu não E o sei engajamento não é o mesmo, né? Então. Porque foi manipulado. Então o Instagram, ele detecta, o algoritmo do Instagram detecta que teve outro algoritmo ali e ele vai travando. É como se, por exemplo, muita gente entra, mas às vezes a pessoa nem lembra mais por que ela te segue. E aí ela não vai ficar interagindo com você todo dia. O Instagram fala, opa, o conteúdo dessa pessoa não está sendo interessante para ninguém, porque ninguém interage com ela. Ele vai tirando a sua visualização, entendeu? Entendi. Então o mais grave é isso mesmo. Essa questão de número, a gente vê que assim, tem pessoas que têm 4, 5 mil pessoas no Instagram e que conseguem viver daquilo, e tem outros que têm 50, 60 e não conseguem fazer R$1. Então, assim, é uma ilusão, né? Essa coisa do número, de achar que quando eu ficar grande eu vou conseguir ganhar dinheiro, porque qualquer um vai me pagar uma publicação, uma publi, e não é bem assim que as coisas estão funcionando, né? Não. Eu mesmo. Eu vou no restaurante e vou pagar em arroba. Exato, só na permuta. Então, assim, a gente vê que hoje, né, o pessoal que é mais sério, a hora que ele vai te propor uma parceria, ele fala, deixa eu ver teus números, né? Deixa eu ver se você tem Se seguidores. de verdade, Eu tenho um cliente que ele tinha 77 mil seguidores de automação e comprados. E a gente conversando, falou, não tem mais o que fazer. A gente já estava, 3 anos trabalhando naquele Instagram que não funcionava. E aí ele excluiu. A gente, inclusive, fez um vídeo dele contando a experiência para os seguidores dele. E há 3 meses, acho que 4 meses, ele recomeçou do zero e ele está com 6 mil seguidores reais. E, é outra coisa. Hoje ele tem mais engajamento do que quando ele tinha 77. Sim. Mudou muito, assim. E ele é convidado para mais projetos do que antes. Porque ele passa muito mais credibilidade, até pela forma de se posicionar, de realmente fazer o que você falou. Olha, gente, eu já fiz. Sim. Na época era o que, era uma tinha. Opção, Exato. E aí foi bem legal, assim, esse momento dele. É um case para mim, porque com 6 mil... a própria Júlia, ela recomeçou o Instagram. Mas o dela foi até questão de anúncio mesmo, que não estava legal, e ela recomeçou. Mas essa época que bombou essas automações, muita gente. Então, assim... Eu sempre fiz muito tráfego pago. Como diz um conhecido meu, seguidores árabes. Você comprou seguidores árabes. Tem um monte. Cara, eu fiz muito tráfego pago, né? Então, por isso que eu sinto que esse lance ele acabou se misturando muito. Porque eu fiz aquele lance de ter produtos digitais, então eu tive um e-book, eu vendi o e-book, eu vendi um curso online, eu vendi uma mentoria dentro de um nicho do direito, de direitos autorais, inclusive. E isso eu fiz muito tempo, cara, muito tempo mesmo. Então, muita gente veio dessa época. Sim. Eu só não dei o louco de... Porque para mim fazer isso é rapidão, faço aqui agora. E lá excluir, porque tem uma galera desse tempo, sabe? Que curte essas coisas de direitos autorais. Também tem o lance que eu peguei esse livro e aí eu coloquei ele para vender na Amazon. E é muito legal, porque também vem os caras do nada que vai lá comprar na Amazon. Quando você coloca um produto para vender na Amazon, você não tem um controle do lead. Então, como você não tem controle do lead, o cara vai lá e te procura no Instagram para ver quem é você. Então, aí por conta disso. Mas eu, sinceramente, acho que se eu tivesse uma... se não fosse isso aqui, eu mandava um excluir lá e começava do zero. Fácil. Fantástica essa ideia. E aí é o seguinte, e aí veio tudo certo com o Instagram, né? O negócio fantástico, tá, não sei o que. Aí me aparece o TikTok, cara. E como é que você vê isso, cara? Hoje em dia, assim, eu conheço algumas dezenas de moleques, assim, principalmente porque eu sigo a galerinha do Ryan, né? E tem uma molecada que anda com o Ryan que
Os caras vivem de TikTok Sim. no mundo inteiro Sim. e tá tudo bem. Né? Então, como é que você vê isso, considerando que você tem uma empresa de produção de conteúdo orgânico? Quando que você chega pro teu cliente e fala assim, tá legal aqui no Instagram, vamos lá no TikTok? Cara, eu vou te confessar que, assim, eu sou especialista em Instagram, mas tá inegável a força do TikTok. A gente tá nessa transição. Nesse ano, nós já fizemos dois cursos de TikTok. Fui para o Rio, fui para São Paulo para poder entender, porque também, para mim, é novo, né? Eu tô ali, mas tô bem timidamente, aprendendo. A Ana, inclusive, que tá aqui, ela tem 19 anos. Então, ela tá me ajudando com o TikTok, sabe? Mas, assim, eu falo que o negócio é aceita que dói menos, sabe? É isso. O nosso caminho é esse, a gente não pode negar as mídias, negar os canais e se estruturar, se organizar para estar lá. Então, os meus clientes, eu tenho alguns só que estão, a gente está nesse processo, a maioria dos meus clientes, o nicho deles não está no TikTok, mas já tem muita gente me procurando para poder assessorar o TikTok. E, na verdade, assim, me procurando para o TikTok, para o Quai, para o OnlyFans, já me procuraram. Então, assim, a gente tem que entender qual que é o nicho e qual que é o canal que a gente vai assessorar bem feito, sabe? É porque o lance é a engenharia das ideias, né, cara? Eu acho que isso é uma coisa que você tem pronto, né? Sim. A engenharia das ideias para poder produzir conteúdo. Explica essa... Engenharia das ideias? Muito profundo. Você agora. gostou? Legal, fala aí. Cara, a engenharia das ideias é o seguinte... Esses advogados, eu vou falar. Não, é lógico, Rafa, poxa. Cara, a engenharia das ideias é o seguinte, ela tem como chegar pro cliente dela depois de fazer um estudo de nicho, de mercado do cara, falar assim, cara, a gente vai testar isso, vamos produzir esse tipo de conteúdo para ver o que acontece. Teve venda? Teve negócio? Teve interação? Teve engajamento? Não teve. Cara, muda o plano. Vamos falar sobre isso. Sim. Tem umas meninas que fazem. O meu Instagram eu terceirizei, né? Então tem umas meninas lá do Rio que fazem para mim. Então elas fazem desse jeito. Eu fico olhando isso, elas fazem a engenharia das ideias. Aí elas fazem e eu falo, cara, que legal, eu não ia pensar nisso. Então, esse business, cara, essa profissão, esse trabalho hoje, eu acho sensacional. Sabe? Para quem tem um negócio na internet, cara, tira disso da tua mão, cara. Tira da tua mão. Terceiriza isso. E coloca para alguém fazer a engenharia das ideias. Você gostou da engenharia das ideias? Gostei. Vai colocar. Eu gostei, é isso. Hashtag engenharia das ideias. Péssimo. Podia usar um nome menos advogado. Menos advoguês. Juridiquês. Mas a gente está vendo essa... O outro lado da moeda também, eu vejo por mim, né? Que é um desafio hoje. Que as pessoas estão um pouco cansando também. Por exemplo, né? Lançamento. Quanto tempo faz que eu não vejo uma live de lançamento? Sim. Às vezes, assim, as próprias lives, né? Eu acho que hoje a pessoa, para ela conseguir prender a atenção de alguém 40 minutos de uma live no Instagram, ela tem que realmente entregar um... Nem o Érico Rocha faz isso mais. Não. Principalmente. Eu acho que o método dele deu uma cansada, né? A gente viu muito na pandemia. Eu vejo que, assim, hoje a questão do profissionalismo mesmo, porque se você entregar qualquer coisa, o cara vai ter, sei lá, 50 mil lá no Instagram dele, mas vai ter 3, 4 na live, porque as pessoas não estão mais... Elas estão muito seletivas, né? E cansadas também, né? Já viram de tudo, já foram enganadas, já foram enroladas, então a gente está vendo esse eu vejo esse movimento, né? Que o mercado antes e depois da pandemia é outro, assim. Sim. Que entrou muita gente e aí subiu o nível e... Tá selecionando, né? Eu acho que, assim, é um processo também da sociedade, né? Todo mundo estava preso, então agora está todo mundo querendo relacionamento. Sim. Evento, o tato, né? É isso aqui que a gente está fazendo. Exato, a roda de conversa mesmo. Todo mundo achava que não ia voltar mais, né? Que os eventos, os processos iam ser todos online. Mas não, a gente é humano. Eu acho que veio para ensinar mesmo. Não, a gente não vai ser substituível, né? Sim. A gente gosta de se encontrar e tudo mais. E eu acho que esse é o movimento natural e realmente entrou muita gente aproveitando ali daquele momento e muita gente que só tinha, eu falo que só não tinha vergonha, sabe? Porque às vezes não tinha nem um conteúdo adequado, não era profissional o suficiente, mas ele era sem vergonha e alcançou um espaço ali. Aí tá todo mundo bem saturado disso, né? A gente estava falando disso hoje. Eu acredito que o método do Érico Rocha ele funciona, ainda existe gente que faz, mas é quem já está ali,
que já provou a credibilidade, né? Inclusive ele e tal. Então, a gente sabe que aquilo ali é um processo mesmo que funciona para eles. Mas o novo, assim, querer entrar dessa maneira é mais difícil, eu acredito. Quem já tem muito dinheiro para colocar em tráfego, já está num outro nível, né? Porque, olha... É o que eles não contam, né? Eu fiz 100 mil, só que eu gastei 80 mil em anúncio. Esse detalhe eles não contam. E essa questão das pessoas querendo contato mesmo, a gente viu que o metaverso foi pro buraco. Pelo menos, eu estava vendo ontem as notícias, pelo menos por enquanto, né, por agora, a Microsoft, eles já estão mandando a galera embora. Falou, gente, vamos deixar isso para lá, porque por hora vamos investir em outras coisas. Porque criou uma expectativa, colocaram um dinheiro gigante e não rolou. Como eu te falei já, eu achei bom, porque eu achava meio assustadora a ideia, mas por agora não vai ter. Eu acho que a hora que for cair na ficha do investimento de hardware que precisa ser feito para poder a galerinha ter, e aí, tipo assim, aí você transfere isso para o mundo, né? Para rolar isso nos Estados Unidos vai ser fácil, para você pegar assim e espalhar, como espalhou a internet de uma forma tão simples, né, cara? Não é qualquer celularzinho simples hoje tem lá um Google Chrome para o cara fazer o que ele quiser, né? Então, eu acho que realmente não foi. Então, eu até vi um meme esses dias, tipo, uma criança blockchain, assim, se afogando. Não, tipo, um esqueleto no fundo da piscina, tipo, já escrito assim, blockchain, tipo, não morreu, né? A criança caindo, assim, se afogando, escrito metaverso. E o cara, assim, esperando a criança pular, escrito inteligência artificial. Olha. Porque é o que tá rolando agora, né, cara? ChatGPT e tudo mais aí, é o que tá apaixonadamente rolando, né, cara? Sem dó. E conta pra gente essa experiência de trabalhar com uma pessoa do Big Brother, como é que foi isso, os desafios, o que foi legal, aprendizados. Conta pra gente esse capítulo agora. Conto. Para mim foi a maior escola. Eu falo que todo mundo da minha área deveria passar por um reality show, assim, porque imagina, é surreal. Desafio. Você a adrenalina do imprevisto, do improviso ali, né? Eu gosto muito de gerenciamento de crise na minha área. Gosto muito mesmo. E durante a pandemia que eu comecei a dar as consultorias, o Big Brother, ele teve uma ascensão inegável. Muita gente, né? Eu fui numa palestra de empresários que eu perguntei quem aqui não assiste Big Brother, e muita gente levantou a mão, eu até assustei, porque na época da pandemia todo mundo estava assistindo, era o que tinha, assim, né? Então, deu uma alavancada ali. Quem não gosta, não assiste, ouve falar. Sim. E aí eu comecei a alimentar conteúdos se eu fosse assessora dos participantes, entendeu? Eu colocava ali meus artigos na rede. Sensacional. Eu divulgava. E aí teve o lance da Carol Conká, não sei se vocês estão por dentro. Não teve quem não soube, porque foi... Que foi cancelada no Big Brother, E eu fiz todo um caminho do gerenciamento de crise dela, de como eu agiria. Sim. Desde como aconteceu no programa, quando ela saiu, tudo. E aí, nesse momento, a Sara, que hoje é a minha parceira de trabalho, não é nem mais cliente, ela estava lá dentro do programa e ela estava em ascensão, assim, ela estava favorita, com milhões de seguidores, e ela tinha deixado a conta dela para 2 amigas, assim. E as amigas estavam procurando equipe para poder contribuir com o time. E elas pediram indicação para uma menina que me conhecia. Foi chegando, assim, questão de internet mesmo. Ela falou, olha, eu tenho uma menina que ela trabalha com gerenciamento de crise, ela se posiciona nas redes e tal, e me indicou pelo Instagram. E, realmente, o meu Instagram estava com muito conteúdo disso. Então, eu falo, inclusive, que eu sou o meu próprio case. O Instagram funciona, né? Porque eu realmente cheguei nesse processo por conta dos conteúdos que eu fazia. Caramba. E aí, eu aceitei... E quando isso rolou, você estava em Rio Preto? Eu estava em Rio Preto. Não, na verdade, eu estava em Andradina, porque estava lockdown e... o bicho estava pegando, né? Entendi. E eu estava lá com os meus pais. E você tinha, tipo, uma oferta desse serviço no digital? Eu tinha acabado de desfazer a minha agência física. Eu tinha, assim, meio que surtado, essa é a palavra certa. Eu estava, assim, pandemia, crise de ansiedade enlouquecida, assim. Sim. Voltei para Andradina, falei, acho que eu vou ficar aqui. E eu rolando termas lá, né? Exatamente. Inclusive, nessa época, eu até colaborei com a marca, a gente fez a construção e tal. Aí eu falei, exatamente isso, eu vou trabalhar com termos. Eu tinha acabado de ser contratada como agência. Sim. Falei, eu vou ficar aqui. Mas eu fazia os conteúdos, eu gosto muito do marketing, do reality show, todo esse processo
de bastidores, assim. E aí, quando veio a proposta, eu estava com a minha equipe reduzida em casa, sem espaço físico, nada. Nossa. Só lá. E aí eu falei, não, tá bom, tô pronta, assim. Eu realmente aceitei o desafio de gerenciar a crise, sabe? É um negócio muito incrível porque a pessoa entra ali, ela tem, vamos supor, 10 semanas, 12 semanas da vida dela. É. Né? Ali ou ela vai explodir, como algumas acontecem, ou ela vai ser esquecida. Então, é um negócio muito momento, intenso, né? É o momento. E o deles foi o Big Brother mais intenso da história. A gente estava no pico da pandemia. Tipo, o espaço, a visibilidade que aquele programa teve, eu acho que não vai ter mais. Aquele foi realmente extraordinário. Exato. E aí foi isso. Aí eu aceitei o desafio. Ela estava num processo de crise de imagem também. E eu fiz todo o trabalho aqui E foi um post que chegou nela? Como é que foi isso? Foi uma indicação. Tipo, um post que chegou em alguém que chegou nela. Indicou, Que legal. Por conta de isso foi um orgânico que você fez. Posts. Sempre orgânico no meu Instagram. Foi um Reels da vida. Colocou um Reels lá. Tipo... Um post estático. Um post estático. Caraca, cara. E stories, que eu comentava bastante nos stories. E aí foi. Aí começamos, fiz todo o processo. Quando ela saiu, eu fui receber ela pós-programa no Rio. Fiz todo o pós dela, entrevista, o que falar, o que fazer, conduzir esse processo. Fiquei um tempo na equipe como assessora dela. Depois, eu saí da equipe dela para montar a marca de joias. Porque aí, assim, ela saiu de lá com a ideia de ter uma marca de joias. Ela já tinha esse sonho. E aí, eu sou do corporativo, como eu disse, né? Eu vim disso. É o que eu amo. E a gente se dividiu. Ela foi para uma agência e eu fiquei com a parte de construir a marca. Legal. E você teve crises para gerenciar dela? Porque, assim, Tive durante muito. o programa, porque eu vejo, eu estava falando sobre isso ontem com um amigo meu, a coisa está muito, assim, perigosa e exagerada, porque agora o que está na moda lá é o rapaz do Campari lá. E assim, eu falei, eu tô com dó desse cara, porque falou besteira, falou, mas não é para tanto. Ele está sendo humilhado. Qual que é esse? É um cara do Campari, você não viu? Não. Ele está num podcast contando sobre como se relacionar com as mulheres e que a mulher ofereceu uma bebida para ele. Aí ele fala que o fato da mulher ter oferecido a bebida é uma forma que as mulheres têm de querer tipo, influenciar o cara. Ele deu a opinião dele, questionável. Mas aí, assim... Um grau surreal, tá? Aí teve alguma jornalista que jogou isso para todo mundo. Aí começou a viralizar. Agora eu já vi assim alguns perfis de pessoas de mais de milhões de inscritos no YouTube fazendo piadas, zoando e tal. E assim, o cara, eu não sei se saiu, mas ele falou que estava com uma chance de sair no Fantástico, a história dele assim. E é uma coisa que assim, eu falei, tá longe de ser para tanto, não foi nada criminoso, não foi nada de, tipo assim, não do ponto de vista dele, não instigou violência nem nada. Você pode falar que foi besteira, beleza. Mas o cara, ele deve estar numa neura, porque tá muito gigantesco. Então... Esse cara é bem forte no TikTok. E eu vi o vídeo no TikTok. E, cara, aí agora no TikTok, por exemplo, como eu via o cara e eu achava assim, eu olhava e falava, não, mas tudo bem, passa pro outro. Né? É isso. Aí começou a galera moer o cara no TikTok, assim, e aqueles caras com milhões de seguidores lá. Aí eu vi um vídeo ontem do cara pedindo desculpa, falou, cara, eu não tinha essa intenção, na verdade eu manifestei aqui a minha opinião, ponto de vista, tipo, a maneira como eu, não sei o quê, mas espera aí, não sei o quê. Aí ficou pior ainda. Por isso que eu falo que é uma escola, porque você lida com a opinião pública da maneira mais massificada, mais, assim, descontrolada possível. Porque a gente estava em horário nobre na TV Globo, num reality, no meio de uma pandemia, todo mundo com processo psíquico, né? Então, assim... Foi uma escola, tá? Eu trabalhava 20 horas por dia, assim, cara, respondendo. Cara, você acha que hater apaga ou responde? Nunca paga. Nunca paga. Mas também... Não responde. Não. Deixa lá. Peraí, nunca paga, ponto. Eu acho que assim, críticas na gerenciamento de crise. Crítica, você teve um problema que você realmente errou. Sua empresa errou, você errou. Nunca paga. Se posiciona, assume, pede desculpa e segue. Eu falo que o cancelamento ele tem que ser, cancelei sua atitude, mas você continua sendo um ser humano, vamos aprender juntos. Para isso que deveria existir, né? Mas, como tudo pode
polarizar e virar uma coisa negativa. Então, assim, quando é um hater, uma pessoa que ela só quer te fazer mal, ela não quer um diálogo, cara, ignora, apaga, bloqueia. Você não precisa sofrer ali com uma coisa que não vai te acrescentar em nada, né? Então, são coisas diferentes. O gerenciamento de crise existe para a empresa ser responsável, né? Ou a pessoa, olha, realmente errei. Teve realmente processos da Sarah no Big Brother que a gente teve que se posicionar e se desculpar diante da sociedade e tudo mais por falas. A gente está 24 horas sendo filmado, existiram falas que realmente foram repensadas. Mas para a pessoa evoluir, não para ela ser cancelada da vida, né? É isso. Exatamente. isso, Cancelado da vida é fantástico. É aquela coisa de filme antigo, assim, de aldeia, que o cara cometeu um pecado, ele é expulso da aldeia, vai morar sozinho no meio da floresta. é isso. Isso dá um corte legal. Não, mas é isso que se faz hoje, porque assim, às vezes o cara fala besteira e tal, mas a coisa é tão desproporcional que realmente o cara pode entrar num processo muito louco mental, porque ele fala... Um processo mental, exato. As pessoas adoecem pelo cancelamento. É muito grave o que estão fazendo, assim. Então, peraí, então a gente não vai mais errar. Então, não existe mais o direito de aprender. É exatamente isso que as pessoas estão sugerindo na internet, que eu sou totalmente contra. Então, não precisa mais de gerenciamento de crise. Então, as pessoas não precisam... Porque não tem mais o direito a chance, né, de repensar, de mudar. Quem a gente era 10 anos atrás não tem nada a ver com o que a gente pensa agora, por exemplo, né? E assim, se você não tem a possibilidade de errar, imagina um mundo chato, né? Porque você vai falar o quê? Você vai ficar totalmente... É o que está acontecendo já, né? Nossa, eu queria postar isso, mas... Vai ter uma má interpretação. Exato. E aí as pessoas começam a se podar, né? E começa a ficar todo mundo aquele mundinho lindo personagem na internet, porque você não tem mais a margem de cometer um deslize, falar uma bobeira e tal, né? Lógico que não estou falando uma coisa criminosa, lógico. Mas se a gente não tem essa mínima margem aí, começa a ficar uma coisa... Eu tenho até o termo militar, né? Assim, eu falo assim, para quem você vai militar, se não para quem pensa diferente? Você vai falar para quem pensa igual? Então não tem. Então não tem evolução, né? Então a gente precisa entender que todas as construções, as narrativas que a gente defende é para quem pensa diferente, é para propor o debate ao outro, né? Agora, se você espera que todo mundo pense como você, então não tem para quem ele militar, né? Exatamente. E para essas pessoas que fazem isso, que têm esse tipo de problema, eu tenho uma grande sacada. Tem um curso de um amigo meu, fantástico. Eu vou fazer esse curso porque eu preciso. Preciso fazer. Um curso de produtividade de um amigo meu que está para lançar e vai ser fantástico. O que vai ter lá, Rafa? Do nada esse merchan, Do lado no merchan, cara. Depois, você... A comissão, né? Depois você coloca... O que vai ter lá? Uma coisa que conecta com o nosso assunto de hoje aqui é que a gente está... O risco hoje é da gente passar o dia inteiro rolando feed lá, chegar no final do dia você não fez nada, né? Porque eu acho que é o desafio, deve ser um desafio difícil para quem trabalha, a gente passa por isso também. Porque você fala, eu tenho que ficar lá porque é o meu trabalho, só que eu não posso ficar lá perdendo tempo. Exato. E é difícil, porque a ferramenta é feita para te viciar. Reter. E a cada dia eles fazem mais um ajustezinho lá para ficar mais viciante a coisa, né? Então, a ideia do curso é essa. É foco, disciplina, para ajudar a pessoa realmente, a parte de gestão do tempo, né, para organizar melhor o tempo, saber o que é importante. Eu vou entrar agora porque eu tenho que resolver isso, mas eu não vou passar 40 minutos lá, jogar esse tempo fora. E, então, o principal é isso, eliminar distrações, organizar, desenvolver essa clareza do que... Cara, eliminar distração é um negócio que, para você ver como esse lance da influência é um negócio fantástico. Eu nunca considerei essa frase. Eu nunca considerei isso. Eu comecei a eliminar a distração a sério quando eu comecei a conviver com você. Então, porque ele fala isso muito, o Rafa fala muito isso. Cara, precisa eliminar a distração. Precisa eliminar a distração. Muito bom. Aí eu falo, caraca, eu preciso eliminar a distração. Eu preciso eliminar a distração. Então, cara, isso é fantástico. Você ter um lugar onde você ancora isso, seja qualquer lugar, por exemplo. Você imagina, nesse papo nosso, para mim, foi uma ancoragem. Cara, você ir buscar esse tipo de coisa para poder te safar de vácuo, que às vezes que é natural que você
viva, pô, é fantástico, cara. E você ter humildade para poder sentar na cadeira e falar, cara, deixa eu aprender alguma coisa que me falta. Isso eu acho fantástico, né? Porque hoje é um desafio, a gente já falou sobre isso, a gente falou muito no dia que o Gunter estava aqui, que hoje é complicado realmente, porque se eu tiver uma conta no Twitter, uma no YouTube, uma no Instagram, uma no TikTok... O TikTok é cocaína pura, né? Pra ficar nóia mesmo, cara. Vamos supor, uma no Facebook, mais o meu e-mail, eu tenho ali 6, 7 coisas para monitorar. Se eu for olhar toda hora que aparece uma bolinha vermelha lá, eu realmente não faço nada, né? Ou eu vou estar trabalhando aqui, mas com o celular do lado, e aí é toda hora assim, né? E aí, por exemplo, o seu caso, né? Um trabalho profundo de... Tem que pegar esse caso aqui, um cliente grande, uma coisa muito séria, um criminal e tal. Sim. Como é que eu vou fazer isso aqui e olhando os vídeos do TikTok ali, né? Sem funções. Então, isso é a importância hoje da gente conseguir ter essa atenção, né? Depois eu vou olhar, mas agora é uma hora aqui que eu vou avançar nesse negócio aqui, depois eu vou tirar um tempo, 5 minutinhos, 10 minutinhos para me distrair e tal. E tem gente que faz o contrário, né? Sim. É uma hora ali... E faculdade não ensina isso, cara. Faculdade não ensina a gente ter gestão de tempo, faculdade não ensina a gente pensar como uma empreendedora inquieta. Né? E a gente precisa ser empreendedor inquieto, cara, para poder sobreviver. Né? Você precisa fazer diferente. O mercado está aí e o negócio precisa funcionar. E, cara, por exemplo, eu ando buscando muita informação de tudo quanto é curso. Eu sou um consumidor de curso online, cara. Eu adoro... Eu também. Eu sou consumidor de curso online. E eu caio, sim, nos meteóricos da vida. Os caras falam, vamos todo mundo pro grupo de WhatsApp, vamos lá. Eu vou. Eu não assisto mais live de 2 horas, nem a pau. Mas eu caio no grupinho de WhatsApp. Falar, olha, vai acontecer um negócio fantástico, não sei que dia. Eu caio lá, fico aí, vamos ver, manda o link. E quero ver. Eu acho isso legal. A maneira como tá vendendo hoje, a gente estava falando aqui, eu acho, porra, fantástica. O cara chama para um link do Zoom. Ele leva todo mundo lá para um grupo de WhatsApp e depois vai todo mundo para o link do Zoom. Muito melhor do que uma live no YouTube. Eu acho muito mais aconchegante. Mas... Né? Sim. E aí eu fico buscando outras informações que eu falei, cara, eu preciso entender mais sobre gestão, preciso entender mais sobre liderança, preciso aprender a delegar as coisas. Porque a faculdade não ensina isso, cara. Né? Você não tem essa visão. Até um hack aqui avançado de consumidor de curso online, né? Eu assisti os lançamentos, acompanhava e tal, mas até passou esse processo aí de amadurecimento. O que eu faço hoje? Chega no final, eu compro. E uso a garantia se eu precisar depois. Nossa. Então, assim, porque hoje é realmente essa coisa. Fala, o cara vem com o curso, não vou ficar acompanhando 1 milhão de lives. Eu tenho feito isso, né? Porque geralmente já conheço. Acho que eu geralmente, quando eu compro, eu já conheço a pessoa 2, 3 anos. Então, eu não tenho medo de usar a garantia se eu chegar depois e ver que, o cara estava só enrolando, né? Sim. E eu queria te perguntar, cara, dentro desse assunto, se você aprendeu coisas ao longo do tempo para conseguir se organizar, por ter mais de um negócio, mais de uma coisa, se você costuma delegar, se você costuma centralizar as coisas, como é que você lida? Porque tocar mais de um projeto não é fácil, né? E com redes sociais, essas coisas que demandam muito. Outro desafio da internet, né? O trabalho não acaba nunca, então sempre vai ter, se você quiser, por exemplo, eu tenho o blog, eu peguei esses dias para organizar o blog. Se você quiser, eu vou ficar até 20 anos lá, ajeitando um detalhe aqui, muda uma cor aqui, põe um botão ali, então é infinito, né? Como é que você lida para se organizar, para não para ter um equilíbrio, né? De também não ficar só trabalhando, como é que... Ou não, você só trabalha mesmo e... Não, então, eu aprendi a duras penas. O que aconteceu? Eu era muito do operacional até a pandemia, tá? Eu tenho 10 anos de agência, 7 anos de operacional. Total. Eu centralizava tudo, eu que fazia a legenda do post de cada cliente, tipo, tinha 20 clientes, eu estava lá na legenda e tal. Mas aí, o pós-pandemia, vindo as consultorias, eu comecei a ficar total sem tempo e eu realmente tive que fazer um 360 na minha vida, na minha gestão. Hoje eu consigo dizer que, assim, eu entendi o meu papel estratégico. Queria estar no operacional? Queria. Amo. Eu falo, putz, estudei tanto para CRP, agora eu sou empresária, sabe? Quando você faz esse rompimento, assim, sei lá, é angustiante, sabe? Porque eu gostava do operacional, eu gostava de ter tudo à minha cara, mas eu entendi que não dá. Então, eu deleguei tudo. Hoje eu tenho uma pessoa para minha agenda, uma pessoa
exatamente para o financeiro, as pessoas de conteúdo. Então, assim, para tudo tem ali a equipe, eu consegui deixar tudo muito mais amplo, assim. Mas há pouquíssimo tempo, tá? Porque antes era tudo urgência mesmo, assim. Sim. Por mais que eu tinha que me ajudava. Mas agora ficou insustentável, não tem como, porque aí a gente abriu a marca de joias, aí tem a agência, aí tem os cursos da Carla, aí tem as palestras, eu abri, né? Então, tem um leque, assim. Então, o processo foi esse. Faz 3 anos que eu estou realmente conseguindo delegar mais, entendendo o meu lugar, entendendo que eu sou a criadora de conteúdo, a comercial da minha empresa, né? A cara ali, e que eu preciso admitir e assumir esse papel, sabe? E aí as coisas começaram a ficar mais organizadas, mais claras para mim. Mas é o maior desafio, eu acho, que a hora que você sai do operacional... Porque eu no começo eu fazia tudo. Então eu tinha lá o blog que eu escrevia, o vídeo que eu fazia o roteiro, editava, postava no YouTube, aí fazia as páginas do site. Não, eu já fiz tudo isso. Vou ficar doido. Então, né? Eu já fazia tudo isso. Eu já fiz tudo isso. Você é um cara que masterizou bem isso, que conseguiu fazer uma coisa que é rara, assim, de digitalizar, né? E conta pra gente um pouquinho também do tanto que isso melhorou a sua vida, né? Rafa, eu acho que ao longo desse tempo todo, cara, uma coisa fantástica que eu vejo que eu me orgulho, que é o seguinte, eu sempre fui assim, cara, eu não sei fazer isso, mas eu vou aprender no caminho. Eu amo isso. Sim. Sabe? Eu não sei fazer, mas eu vou aprender no caminho. Eu queria fazer landing pages para o lance dos cursos que eu queria fazer. Aí você vai pedir e fala, cara, eu não posso fazer esse investimento nesse projeto considerando que eu não tenho teste de mercado. Não sei se isso vai pegar. Então, eu vou fazer uma pequena página no Wix para ver se as pessoas querem comprar isso. Aí eu fiz no Wix. Aí as pessoas compraram lá 2, 3. Não, as pessoas querem isso. Então, agora eu vou aprender agora como é que faz no WordPress. Aí eu fui lá no WordPress. Mas, cara, chega um tempo que você não tem condições de ficar escalando isso, porque o seu tempo tem que ser cronometrado, né? Quanto vale seu tempo? Essa pergunta é fantástica. Qual é o valor do seu tempo? Você pega o ano inteiro, vê o teu faturamento durante o ano inteiro, divide isso aí numa hora, quanto é o valor o valor da sua hora? Sim. A gente precisa saber o valor da nossa hora. Quanto custa a minha hora? Minha hora custa X, cara. Vou entregá-la aqui para você, mas ela custa tanto. Agora, se você pega a sua hora para poder fazer isso, depois que você já colocou um produto no mercado, testou ele, esse produto tem venda, aí você tem que colocar as pessoas para começar a fazer. Aí é a hora, acho que, de fazer aportes, né, para as outras pessoas produzir. Mas é fantástico o lance de você dominar ferramentas, né, cara? Fazer tutorial, ler tutorial, é uma coisa que tem muita preguiça, né, de fazer. Mas, cara, quando você sabe virar para um gestor de tráfego, eu falo assim, cara, o meu CAC hoje é tanto, o meu custo por aquisição de cliente é tanto, o meu ROI está tanto. Você consegue falar sobre essas métricas? A linguagem da pessoa. Isso, por menor que seja o seu conhecimento, mas você consegue se comunicar com ele numa comunicação entendível dentro daquele nicho, cara, isso fica bacana. Por mais que não tenha nada a ver com aquilo que você de fato faz, né? Então, sim, eu acho que isso é uma coisa que é bacana. Você não sabe fazer, beleza, mas aprende no caminho, cara. Sim. Aprender no caminho é fantástico. Mas, cara, você vai falando isso tudo, cara, eu pensei em 1 milhão de coisas aqui, né? Porque, cara, nesse mundo digital eu já errei um monte de coisa, né? Uma das coisas que eu nunca soube a resposta correta é a seguinte. Por exemplo, no meu caso, eu produzo conteúdo para advogado que quer aprender a trabalhar no digital. Ao mesmo tempo, dentro da minha vida como advogado, eu me dediquei muito para a área de propriedade intelectual. Aí voltado para direitos autorais, para ter um lance com a música, voltado para a questão de marcas e patentes, para esse ambiente de propriedade intelectual. Então, outra galera. E, ao mesmo tempo, tem um cara que é dono do escritório de advocacia full service, sabe? Que atende diversas áreas por conta das advogadas que trabalham comigo. Sim. Tem hora que eu não sei o que eu posto, cara. Falei assim, falo com o cara que está comprando o conteúdo para trabalhar no digital como advogado, eu falo com a galera dos direitos autorais, eu falo com a galera que está me vendo lá no Google, que está contratando o meu serviço da empresa como advogado. Então, isso sempre foi uma coisa... Problema. E eu vejo que isso não é um problema meu, é um problema da galera. Uhum. Né? Que tem mais de um negócio, que acaba tendo vários braços aí em diferentes projetos e às vezes você não sabe quem agradar. Aí a pergunta, né, de R$1 milhão é aquela assim... Eu tenho um Instagram para cada coisa? Ou eu nesse Instagram aqui é todo mundo? Falar, vou agradar gregos e troianos,
toca para frente? Olha, você é único, mas também é amplo, né? Então, assim, não tem como deixar de ser tudo que você é. Então, é um único Instagram para quem é o Rui, para quem que é esse profissional, empresário. Então, o Rui, ele tem um escritório, ele tem um curso, ele tem os desejos dele, a vida social dele, ele é esse aqui. Não tem como você esconder mais. O público, ele está muito exigente, esperto, a informação está na palma da mão. Então, assim, não tem como você falar, deixa eu guardar esse aqui na caixinha, esse Rui aqui. Isso é o que eu não vou falar. Isso aqui eu não posso mostrar. Tal. Não tem como. O que você tem que fazer é realmente entender que quanto mais nichado, mais resultado e mais rápido você vai ter. Sim. Então, esse Instagram vai vender curso para esse público, então é para esse público que eu vou falar. O restante é um pedaço, uma parcelinha do Rui, que de vez em quando eu vou mostrar também. Entendi. Então, assim, nichar aquilo que mais te interessa e mais te traz retorno financeiro no fim das contas. Ou você vai ser o empreendedor inquieto, no meu caso é o que eu escolhi ali, e aí eu tenho o Instagram da marca, o Instagram da agência, onde eu vou trabalhar as partes técnicas de cada coisa. Ali no meu Instagram, quem me segue é a Carla, que é empreendedora, que tem família, que viaja, enfim, é a Carla. Entendeu? É óbvio que o meu trabalho faz parte de mim, que eu trabalho muito e é o que eu mais amo fazer na vida mesmo. Então, as pessoas vão ver mais do meu trabalho, mas se elas quiserem conteúdo técnico, é na agência, se elas quiserem joia, é no Instagram das joias. Então, assim, quando é um CNPJ, quando é uma empresa, por exemplo, do escritório que tem outros advogados, com certeza você tem que ter um Instagram para o escritório, onde os outros advogados se apresentam. Então, ali, qual que é a parcela do Rui desse escritório? É o Rui que também é empresário, ponto. Né? Mas se dedicar mesmo ao que esse Instagram vai te trazer de retorno financeiro. Para quem que você fala, qual é o público real mesmo que te traz o principal retorno. Sim. Torcer para não acabar o mundo, né? Porque olha, Você viu aí a Chuva. cair energia aqui no meio da... A coisa tá feia aqui nas últimas semanas, cada pancada. Cara, mas é fantástico esse papo aqui, né, cara? Nossa, eu... Muita coisa. Nossa, a gente podia seguir aqui longas horas, cara. Muito bacana. Eu amo também, gente, eu saio falando. Né? Não, eu também. Ainda mais em assunto que a gente se conecta com uma facilidade grande, né? E isso é umas neuras que às vezes nem terapia resolve, né? Tem que ser a terapia da Carla Jorge. Você já fez um processo terapêutico aqui agora, já resolveu uma neura, né? Eu gosto muito, assim, dessas provocações, porque é isso, você está se dedicando sendo advogado. Sim. Então, assim, eu tenho que te trazer exatamente isso. Não, olha, você é nesse caminho aqui, né? E aí o que acontece? Às vezes porque é muito amplo, às vezes eu falo com pessoas diferentes, então, por exemplo, o meu engajamento era bem menor. Sim. Só que às vezes eu percebo que os caras, quando eles vão comprar efetivamente alguma coisa de mim, eles vão lá no Instagram ver, Sim. e aí eles acabam certificando a autoridade que eles foram buscar. Falando, não, o cara acontece isso mesmo, então não sei o quê. Então, eu vejo que é isso. Então, tipo, às vezes não tem números, mas tem venda. Sim. Né? Então, o que de fato interessa... É isso. É isso para mim. Eu gosto também, eu costumo, quando o meu cliente é muito amplo também no conteúdo, muitas finalidades, eu gosto de usar bem o destaque, para deixar claro. Então, tipo, comece aqui... O que acontece, eu me apresento, aí eu falo, olha, eu tenho essas 3 ramificações, aí eu tenho o destaque de cada uma, onde eu alimento semanalmente, entendeu? E aí, quem entra no seu Instagram vai começar a entender. Porque o Rafa tem um conteúdo excepcional para concurso, excepcional o conteúdo dele de YouTube. Você tem um Instagram voltado para concurso. Mas eu resolvi separar porque eu acho muito diferente. Muito diferente, né? O concurseiro... porque é uma questão de mindset mesmo do cara, né? Porque eu acho que o concurseiro é um mundo paralelo, assim. Pelo menos quando eu estava lá, você tem que até fazer isso... Você busca isso, ponto. Você tem que parar as outras coisas mesmo e focar naquilo, porque senão é complicado, são muitos desafios, e até a linguagem, tudo. Então, eu separei, né? E qual que é o outro? Então, agora eu estou indo para começando esse projeto ligado à produtividade e à gestão de tempo, essa coisa assim, que é esse curso novo. Então, são esses dois. Mas o concurso foram 6 anos produzindo conteúdo, tem mais de 100 vídeos lá no YouTube, bastante coisa. Então, são separados. E eu também, uma época eu caí na besteira de seguidores árabes,
Nunca mais, eu já tentei fazer de tudo e assim, tem muito seguidor verdadeiro lá, então eu falo, pô... Na época todo mundo queria comprar, porque precisava ter 10 mil seguidores para colocar o link. Sim, isso aí era a grande... Entende? Então, cara, você ficava falando, porque eu quero colocar um link, cara. Né? Você foi chorar para colocar um link. Então, acho que foi uma coisa de todo mundo, né? Eu de fato, eu usei muito esse automação. Lance do MLabs há muito tempo. Hoje ele não faz mais isso. Ele só programa, né? Ele só faz a programação do assim. post. Inclusive, o cara que é dono do MLabs é um japonês que manja muito, né, cara? Eu não esqueci o nome dele. Ele manja muito de Instagram, cara, de algoritmo, também um cara sabe bastante. Sobre essa questão de conteúdo, eu também falo, assim, é até meio polêmico, mas eu acredito muito que quem acompanha o conhecimento só técnico é muito também o concorrente e o estudante, sabe? No caso do advogado, por exemplo, quando você vai procurar um advogado, eu não acho que você escolhe ele pela dica que ele dá, a diquinha, sabe? Tipo, tá com problemas com a companhia aérea? Tipo isso, né? Faça, o que esse advogado conquistou para ser meu advogado? Isso é legal. Então, você tem que mostrar um pouco do social. Então, assim, dependendo da área, não cola o técnico, entendeu? Entendi. Cola assim, olha onde meu advogado tá. Meu advogado tá esquiando agora, porque ele é muito foda no que ele faz. Cara, isso é fantástico, entendeu? Cara. Esse corte seu aqui é o corte emblemático, cara. Isso eu vou fazer, como é que é? O remix. Vou fazer um remix. Isso é uma pergunta que fizeram, né? Devo separar o pessoal do profissional? Acho que você já começa a responder a pergunta, né? Não. Se você é uma pessoa física, não. Nunca. Porque, assim, você já vai começar não sendo transparente o suficiente. Entendeu? Então, assim, o que ele tem a esconder? E outra coisa, se você tem um pessoal e um profissional, aí o seu pessoal é privado, porque é a sua vida privada. E o pessoal é aberto. A pessoa, o seu cliente, ele vai seguir o privado. Ele jamais vai buscar o aberto. Ele quer, isso aqui é a diquinha. Eu quero. Aí vai estar aqui o concorrente e o estudante. Aí o seu cliente, ele vai procurar seguir, porque ele quer saber quem que é sua filha, como foi o batizado dela, onde você casou. Não tem como. Nós somos assim, o ser humano é curioso. Curioso, né? E ele quer saber como que vive. O quanto você realmente é aquela pessoa que está por trás, entendeu? Então, assim, assume que você é uma pessoa pública e aí você vive aquela situação. Por isso que eu falo que assim, a chave da internet é a autenticidade. É você realmente assumir quem você é. E é o maior desafio também, porque todo dia você tem que pagar o preço da exposição, né? Sim. É verdade. Não, eu sou, assim, eu tenho vida eu não tenho nem vida tripla, eu tenho vida quádrupla. Eu tenho um monte de vida. Porque eu tenho um lance com a advocacia, mas eu sou músico. E eu tive uma vida profissional com isso, né? Uhum. E aí a galera às vezes fica nessa, né, cara? Eles ficam, né? E aí? Tudo exemplo, é a forma que apresenta. Isso é tão louco que às vezes eu pego lá do nada. Eu pego lá meu instrumento, eu posto um vídeo lá tocando. Vai explodir. Então, exatamente. É o advogado que toca, é o advogado sensível, o advogado que entende de música. Então, né? Você não vai separar isso. A forma é como você vai conduzir o conteúdo. Não tem como, do nada, você está vendendo um curso, aí você posta música, não explica o que é. Não, então assim, vai postar música, vai pro Stories, conta um pouco da sua trajetória, conta que você foi músico, quanto isso significa na sua vida, coloca uma legenda que conta a história. Eu falo que é muito o contexto que você insere, sabe? Para aquilo que você faz. Se você deixa muito explicado tudo aquilo que você é, as pessoas elas vão justamente pegando as parcelas que você expõe. Então, assim, você vai ter um cliente que também, às vezes, de advogado para advogado, tem vários, mas o advogado, o músico, toca o coração dele, sabe? Cara, fantástico. Ô, Carla, eu acho que essa sua profissão é uma profissão do futuro, cara. Eu acho que é do futuro, do presente. Então, tipo assim, porque... Não, eu digo do futuro, de ela... Cara, ela... Todo mundo precisa. Tem um movimento em São Paulo, né? Agora é nacional, mas começou em São Paulo, que é todo mundo precisa de um RP. Tem aí já anos que eles trabalham, que falam isso, e eu defendo muito isso. Eu falo Relações públicas. Todo mundo precisa. Porque antigamente relações públicas era tipo outra coisa, né? Ainda é nas capitais, né? Que é tipo quem trabalha com evento, shows, festas, é isso? Tipo cara, eu já vi vários conceitos. Tipo, relações públicas era tipo o cara da empresa que se conectava com imprensa. Exato. É porque o Relações Públicas ele é o gestor da comunicação. Então, ele é quem vai administrar a sua comunicação, independente de qual seja.
Então, é um evento, você quer um lançamento de algo, você quer pôr a sua marca em uma festa, ou você quer colocar nas mídias tradicionais, ou você quer se posicionar na internet, não importa onde. O Relações Públicas é o start, entendeu? O Relações Públicas não é o cara que faz a gestão da mídia social de alguém. Ele é o cara que... Cria a estratégia. Isso, faz a engenharia das ideias. Ele é o gestor da comunicação, do 360, independente de... Porque, por exemplo, você pode vir para uma reunião comigo e o seu negócio não é na internet. E, Carla, e se o cara hoje, a pessoa vira e fala assim, cara, eu quero aprender a fazer isso. Você tem um curso disso? Tem uma... Tenho. Minha querida. Eu tenho um curso mais voltado para o Instagram, que é o Descomplicando o Instagram para Negócios, que inclusive dia 18 de março tem agora presencial em Rio Preto. Não sei se vai ter saído o podcast. Você vai? Então pera um pouquinho. Você vai fazer um encontro presencial para falar sobre isso? E tipo, vamos supor, eu sou um cara que eu não vou trabalhar com isso seu, mas eu queria melhorar meu entendimento disso. Exato. Serve para mim? Com certeza. Ai, que legal, serve tanto para quem vai realmente mexer na ferramenta, como para quem quer saber o que cobrar de uma agência, por exemplo. Cara, fantástico. E fala mais, interessante. Isso, dia 18, sábado, 8... Aonde vai ser? Vai ser na Unilago, onde eu me formei, inclusive. Eles abriram lá as portas para mim. Vai ser das 9 às 15 horas, são uma média de 6 horas de curso. Tem um link disso? Tem o link. Então vamos colocar, né, Rafa? Vai estar aqui no... Isso, vai estar aí. Vamos colocar. Cara, fantástico. Muito obrigada, gente. Por favor, acesse o link. E... Dia 18? 18 de março. Nossa, cara, eu achei fantástico isso. São meus convidados. Com certeza. Aí sim. Vai ser legal. Muito provavelmente você vai acabar me vendo. Você vai me ver Que bom, lá. você vai gostar. 6 horas, lendo de todo o network, da troca. É bem legal. Nossa, cara, muito legal. E eu vou lançar um curso online, inclusive com a Sara. Para poder ensinar... Na verdade, a gente vai contar todo para poder o processo. aprender a ter essa profissão. De marketing, de influência, comunicação, tudo. Desde o nosso case mesmo, durante e pós-Big Brother, o que nós passamos, até mesmo as experiências das duas, porque a Sara é marqueteira, né? Ela veio do marketing, ela é publicitária, ela sempre foi gestora de vendas de multinacionais antes do Big Brother. Então, a gente se conectou muito, assim. A gente já vem da mesma área. E aí, nos completamos e vamos lançar um curso. Cara, fantástico. Provavelmente no meio de abril. Nós vamos gravar agora, no final do mês, já está todo escrito. Você está fazendo tráfego pago para isso? Ainda não. Nada ainda. Mas para isso tem que fazer tráfego pago. Você está que... produzindo conteúdo orgânico para isso? Sim. Começamos. Legal demais, hein, Rafa? Brincadeira não. Muito bom. Vamos ver se a gente vai... Cara, eu vou fazer o possível para ir, porque, cara, na verdade, às vezes você não sabe o que perguntar, né? Por exemplo, para a pessoa que produz, para o social media que está produzindo conteúdo. Por que de cada coisa, né? Exato, né? E aí você sabe que você tem aquela necessidade de atender certas circunstâncias, mas esse aí é o caminho? Será que é? Será que não é? Será que... Fantástico. O Instagram acaba sendo a principal ferramenta de muitos profissionais hoje, né? A gente estava até falando outro dia sobre os médicos, né? Que era hoje você busca no Instagram, né, o médico. Era uma classe que a gente jamais imaginaria, né? Que eu acredito que eles jamais imaginariam. E hoje a gente vê os médicos com aqueles perfis gigantes, né? E realmente as pessoas vão ver lá, deixa eu ver se esse cara entende mesmo, se ele se faz sentido que ele... Onde ele anda, quem é a família. Eu me vi fazendo isso. Eu fui marcar um cardiologista e aí fui lá no Google, tá 5 estrelas. Aí eu falei assim, será que eu peguei o nome do cara e eu fui no Instagram para ver o Instagram do cara. Olha isso, né, cara? Olha isso. Você acha que o Instagram já virou uma rede de pesquisa, tipo o Google? Com certeza. Principalmente no Brasil. Nós somos o segundo país que mais usa o Instagram no mundo. Nós somos viciados em Instagram. Então, assim, o brasileiro tudo é ali. É uma rede de pesquisa hoje em dia, né? É uma rede de pesquisa. Aumentou muito na pandemia. 40% das buscas no Instagram. Então... Então, você que tem um Instagram que está lá abandonado... eu busco... eu consulto muito cuidado. Exatamente, pô, parar. Não, gente, né? Quem não tá no Instagram não resiste. Porque médico tem um pouco dessa frescurinha aí, vamos falar a real. Não tô falando do médico, não. Eu falo assim, qualquer profissional, né? Não, fala assim, muita gente, às vezes, deixa de qualquer jeito, né? Então, coloca foto mal feita, foto mal tirada,
aquelas montagens Não tem horríveis. Ah, eu tenho toque, gente. Montagem de pente lá no Instagram e dependendo do que você faz, pode E só foto pegar de prato. mal, né? Foto de prato. Meu Comei Deus. almoço, tomei café, almocei, jantei. Então, ficar esperto, né? É. Exatamente. Pega aqui o conteúdo da Dona Carla. Fantástico. A RP. 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 Poxa, obrigado da aula, viu, Carla? Imagina. Uma baita de uma aula. Fala aí, Rafa. Bom demais. Fico feliz. Fiquei perplexo. Agora foi a linguagem do povo. Agora eu falei a linguagem do povo. Carla, obrigado por aceitar nosso convite, pelo papo. Com certeza vai agregar bastante para quem está nesse momento aí querendo entrar com o pé direito ou melhorar, né, o trabalho no Instagram. Obrigado, doutor, mais uma vez. Opa, obrigado você me aguentar, meu irmão. Carla, obrigado, viu, Obrigada, querida? gente. Foi satisfação Amei, viu? estar contigo. De verdade. Agora eu queria te fazer uma pergunta, que eu sempre faço aqui. A gente vai colocar isso aqui lá no YouTube. Vai passar 1000 anos. Isso daqui 1000 anos. Que mensagem que você gostaria de deixar para a pessoa que vai te assistir? Nossa. Daqui 1000 anos. É. Cara, comece assim. Independente do que seja o seu objetivo, comece agora com o que você tem. Que um dia você também pode estar aqui contando a sua história, Exatamente. né? E inspirando outras pessoas. Não assim. fica esperando aprender muita coisa não, né? Sai fazendo. Não, faça. Exato. Depois você reajusta e, enfim, testa, erra, recomeça. Mas comece agora. Show de bola, minha querida. Muito bom. E só mais um detalhe, conta pro pessoal onde te encontrar, Isso. quais as redes, né? Não, a gente ficou tão vidrado na fala dela que esqueceu de falar tudo isso. Instagram, então, né? Isso. Então, @CarlaJorgeRP. Que mais? Todas as minhas redes é Carla Jorge RP. Twitter, TikTok, Facebook e Instagram. E-mail é carla@teodorarp.com.br. Teodora é o nome da minha agência. E é isso. Fechou? Fantástico. Fechou. Valeu, gente. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima.